Fala pessoal do EMR, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Eric Por Deus, eu sou professor da Clínica Médica e hoje iremos discutir um assunto muito importante na prática diária e nas provas. O tema é cefaleias. Vamos para mais um Aprendendo com Questões e simbora que tem muita coisa para a gente discutir hoje. Inicialmente, a gente precisa definir, a cefaleia como esse termo médico que engloba as dores de cabeça, porém, eventualmente, consideramos também dores faciais, não apenas dores localizadas na topografia craniana. Então, é uma dor que pode ir de um quadro leve a incômodo até uma dor intensa e incapacitante. E é importante, do ponto de vista epidemiológico, a gente saber que a cefaleia é uma causa importante de afastamento, perda de dias úteis de trabalho, importantíssima, além do que é uma das causas mais comuns, tá, de acometimentos, sobretudo no gênero feminino. Dificilmente alguém vai passar pela vida sem ter tido um único episódio de dor de cabeça. Sendo assim, a gente precisa diferenciar quando a dor de cabeça, ela per si, é uma doença primária, ou seja, o problema é a dor de cabeça, quando a gente fala, por exemplo, na cefaleia tensional, a cefaleia do tipo migrânia enxaqueca, a cefaleia do tipo trigêmino autonômicas, como a cefaleia em salva. Diferentemente da cefaleia secundária, em que a manifestação da cefaleia é um indicativo de algum problema maior que eu tenho. Um tumor de sistema nervoso central, uma meningoencefalite, uma hemorragia subaracnoide, certo? Então, é importante termos essa compreensão. Sendo assim, o que é que me faz pensar na possibilidade de uma cefaleia secundária? É quando eu balanço a bandeira dos sinais de alarme, os red flags. Trago aí o nosso amigo Snoop, né? O Snoop, ele acaba sendo um acrônimo utilizado por nós para indicar essa possibilidade. E ele começa com a primeira letra S de Systemic Symptoms, ou seja, sinais e sintomas sistêmicos. Ou seja, por exemplo, algo que remeta à necessidade de eu prosseguir com a neuroimagem. Imagine uma meningoencefalite viral, uma meningoencefalite bacteriana, paciente com febre, com rigidez de nuca, com rebaixamento do sensório, ou alguma alteração que remeta para uma encefalopatia do tipo herpética, como uma alteração comportamental. Então, a presença de sintomas sistêmicos, eles devem fazer com que a gente prossiga com uma investigação para causas secundárias. Sendo assim, a gente deve buscar também fatores de risco no nosso paciente, um paciente que tem algum indicativo para pensar nessa possibilidade de uma cefaleia secundária. A letra N envolve neoplasias e sintomas neurológicos, tá? Então, um déficit neurológico, por exemplo, cefaleia acompanhada por uma perda visual, um rebaixamento do nível de consciência, uma alteração de fala, que pode indicar um acidente vascular encefálico, seja do tipo isquêmico ou hemorrágico. O outro N do Snoop a gente pode botar de neoplasias, tá bom? Então, se o paciente é muito idoso, muito jovem, tá bom? A letra O, a gente pode englobar aí onset, apresentação, certo? Então, uma apresentação após os 50 anos de idade, o paciente que tem um quadro agudo, hiperagudo, súbito, deve pensar na possibilidade de sangramento, tá certo? Além disso, uma apresentação mais older, né? Ou seja, mais velho, eu devo pensar na possibilidade de tumores do sistema nervoso central, arterite temporal, arterite de células gigantes, inclusive podendo fazer diagnóstico diferencial com uma febre de origem indeterminada, e a letra P de progressivo, posicional, então uma cefaleia ortostática, aquela que se manifesta quando o paciente praticamente ele está de pé, ou seja, melhora quase completamente quando ele se deita, é sugestivo de hipotensão licórica, certo? Por exemplo, eu fiz uma raquianestesia no paciente, retirei uma quantidade de líquido, então quando ele fica em pé, ele vai ter dor de cabeça. Quando ele deita, os sintomas vão melhorar. Quando ele fica em pé,
aquela redução do líquor faz com que o encéfalo ele encoste na base do crânio e ele pode sentir aquela dor de cabeça de forma mais intensa. Enquanto que uma cefaleia que piora ao deitar-se ou logo pelo início da manhã, normalmente indica uma hipertensão intracraniana. E aí você pode vir acompanhado de outros sinais no exame físico. Você faz um fundo de olho e observa o papiledema, certo? Então, é importante lembrarmos do SNOP, certo? Para a gente reconhecer esses sinais de alarme, direcionar nossa história e exame físico neurológico, com destaque para o fundo de olho e a busca do papiledema, tá bom? Reconhecendo esses sinais de alarme, eu vou observar, não tenho sinais de alarme, pode ser uma cefaleia primária, a cefaleia é a própria doença. Tenho sinais de alarme, deve ser uma cefaleia secundária. Porém, se a minha cefaleia primária ela começa a evoluir com características atípicas que fogem à regra, o comum, devo pensar na possibilidade de uma cefaleia secundária. Beleza. Daqui eu trago para vocês um tipo de cefaleia secundária que seria uma cefaleia por uso excessivo de medicações ou abuso de analgésicos. Então, o paciente tinha uma cefaleia primária pré-existente, por exemplo, uma cefaleia do tipo tensional, ele estava usando de vez em quando um relaxante muscular, um analgésico simples, um anti-inflamatório, e aí ele, por exemplo, está usando de forma repetida, contínua, já há mais de 3 meses essas medicações. E no último mês, por exemplo, ele usou mais da metade do mês dipirona, paracetamol ou ibuprofeno para o tratamento da cefaleia dele. Ou, vou dar um outro exemplo, o paciente tinha uma enxaqueca e aí ele está usando Cefaliv, Cefalium, que contém ergotaminas ou triptanos, como sumatriptano, de forma repetida, mais de 10 dias no mês. Então, isso pode desencadear uma mudança do padrão da cefaleia do paciente, transformando uma cefaleia por abuso de medicações, por uso excessivo de medicações. Como é que a gente vai fazer o tratamento? Iremos interromper essa medicação e programar uma terapia ponte. Essa terapia ponte, ela pode ser feita com anti-inflamatórios, se não era a medicação, a droga de abuso daquele paciente, por um período de 7 a 14 dias, ou prednisona na dose de 60 mg, por exemplo, por um período de 5 dias. Após essa terapia ponte, nós iremos iniciar um tratamento profilático para evitar que ele retorne para aquela cefaleia que estava causando uma necessidade de uso excessivo de medicamentos. Beleza? Era isso. Agora, vamos falar de outras cefaleias, das cefaleias primárias, quando a cefaleia ela é a própria doença do paciente. Chama a atenção de vocês da migrânia, a enxaqueca, com esse seu quadro clínico bastante típico de um acometimento unilateral, de padrão pulsátil, tem uma tendência a ter uma moderada a forte intensidade, pode vir acompanhada de foto e fonofobia, ou seja, irritação à luz e ao som, pode vir acompanhada de náuseas e ou vômitos, e por esse motivo, muitas vezes a gente lança mão de medicações parenterais, porque é um paciente que chega para você já vomitando, a duração em média de 4 a 72 horas, certo? E a migrânia clássica é a migrânia com aura, porém não é a mais comum, apenas 20% dos casos. A maioria das migrânias é uma migrânia sem aura. Mas, Eric, como é que isso pode se apresentar, essa aura da migrânia? O paciente pode ter auras visuais, com déficits visuais, o paciente pode ter uma aura sensitiva, com parestesias, pode ter uma aura de linguagem com afasia, uma aura motora com uma paresia, uma aura retiniana, certo? Até de tronco encefálico. Uma amiga recentemente, né? Ela disse para mim, Eric, eu estou tendo toda vez, quando eu tenho a minha enxaqueca, a minha migrânia, eu tenho crises de vertigem. Isso é a migrânia vestibular. Então, perceba que o paciente ele pode ter inúmeras formas de apresentação. Sendo assim, é importante compreendermos, sabermos o tratamento agudo da migrânia. O tratamento agudo da migrânia envolve um tratamento direcionado para a crise e as profilaxias. Nas crises, iremos lançar a mão de analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo, naproxeno, e os triptanos, um sumatriptano. Esse que, por sua vez, já que o paciente apresenta náuseas, vômitos, ele pode ser feito, por exemplo, intranasal, existem
apresentações subcutâneas, ou seja, existem inúmeras formas de apresentações dessas medicações. Além disso, eu irei evitar opioides nessa fase da crise. Eu irei, eventualmente, prescrever um corticoide como a dexametasona, não porque ele vai ser eficaz naquela cefaleia, mas ele auxilia também para evitar recorrências. Posso lançar mão de antieméticos, como metoclopramida, excelente para quem tem migrânia. Então, existem inúmeros tipos de abordagens na fase aguda para a migrânia, para a enxaqueca. Pensando na profilaxia, aquele paciente que tem mais de 3 ou 4 crises de migrânia por mês, ou seja, praticamente uma por semana, ou até que tenha menos crises, porém quando tem crise, é uma crise incapacitante, faz com que ele se abstenha do trabalho, está prejudicando seu dia a dia, sua rotina diária, eu vou lançar mão de tratamentos profiláticos, tratamentos para prevenção. Opções, beta-bloqueadores como propranolol, metoprolol, timolol. Lembrar que é uma boa opção para pacientes que são hipertensos, mas se ele tiver asma, DPOC, ele tiver, por exemplo, alguma contraindicação, bloqueio atrioventricular de segundo, terceiro grau, uma bradicardia importante, eu vou evitar nesses cenários, tá? O verapamil é uma opção, mas ficar atento, né? Aqueles pacientes que têm uma contraindicação ao beta-bloqueador, mas, por exemplo, dá para você usar numa taquiarritmia associada, mas na IC a gente acaba evitando o uso de bloqueadores de canal de cálcio, tá? Antidepressivos tricíclicos, ótima opção, porém, se aquele paciente é um idoso, teve um infarto recente, é obeso, a gente também deixa um pouco de lado. E Ecobra também seria uma opção, estudos inclusive com a candesartana, fase 2, fase 3 em andamento, mostrando sua validação para a utilização, né? Lembrar das contraindicações, o paciente já fez angioedema com IECA, nada, tosse por IECA, não, tá bom? Agora o paciente tem uma hipercalemia, o paciente ele apresenta uma estenose de artéria renal bilateral, unilateral em rim único, tá bom? Topiramato também é uma outra opção que você pode utilizar diante convulsivante, mas lembrar que se o paciente tem história de nefrolitíase, você evita. Porém, se é um paciente que tem obesidade, talvez seja uma boa opção para o tratamento adjuvante também da obesidade. Venlafaxina também, um outro tipo de antidepressivo mais moderno, é uma boa opção, o valproato. E os inibidores da CGRP. Os anticorpos monoclonais da CGRP, eles são os mais novos tratamentos para profilaxia da enxaqueca, certo? Então a CGRP são os peptídeos relacionados ao gene da calcitonina. Então a CGRP em si, esses peptídeos, eles vão promover uma vasodilatação no nosso organismo. Se eu inibo eles de certa forma, isso vai minimizar essa vasodilatação e de certa forma vai auxiliar também. Além disso, eles exercem alguns fenômenos químicos que são observados na crise da migrânia, na crise da enxaqueca. Então, com a inibição, com esses anticorpos monoclonais direcionados contra esses peptídeos, que aí temos, por exemplo, o erenumab, fremanezumab, galcanezumab, podemos também atuar de forma profilática para a migrânia. E aí, reforçando aquelas contraindicações que eu falei. Então, usa beta-bloqueador, cuidado aí, asma, DPOC, uma bradicardia mais importante, um BAV de segundo, terceiro grau. Se for um antidepressivo tricíclico, cuidado com arritmias, infarto recente, idosos, obesos e o topiramato, sobretudo na história da litíase renal. Agora, pessoal, vamos resolver algumas questões para a gente botar em prática tudo isso que a gente discutiu até o momento, tá? Então, uma mulher de 30 anos procura atendimento no posto de saúde devido a episódios de cefaleia holocraniana em aperto desde os 20 anos. Então, olhando a princípio aí, veja que é um quadro antigo, há mais de 10 anos, não está mudando a vida dela. Deve ser uma cefaleia primária, a cefaleia é a própria doença. Provavelmente é uma cefaleia tensional. Durante os episódios, a paciente deixa de fazer atividades cotidianas, assim como prefere ficar em seu quarto com a janela fechada e sem barulho. Só que aí veja, aí ele nos dá outras informações. Opa, ela tem na verdade um impacto funcional bem importante, que tensional normalmente não causa isso. E ela tem foto e fonofobia. Opa, fica atento. Ao tentar fazer atividade física durante os episódios, relata piora dos sintomas com dor pulsátil em região temporal. Então, pessoal, isso é uma pegadinha.
Eu botei inclusive um asterisco lá na parte que eu estava falando de enxaqueca, que eu botei que ela é unilateral, mas em alguns pacientes ela é holocraniana, tá bom? Agora perceba que ela tem pulsatibilidade, ela tem, por exemplo, piora com a atividade física, um gatilho, um trigger para ela, tá bom? Então nesse caso, provavelmente a dor de cabeça da nossa paciente é uma enxaqueca, é uma migrânia. E aí ela nega vômitos durante os episódios, não é obrigatório você ter os vômitos, pode ter náuseas e ou vômitos. Se não tomar os analgésicos, ela refere que fica até 2 dias com dor. Então perceba que é uma dor que dura de 4 a 72 horas, então 48 horas. Beleza. Faz uso de paracetamol, 1 grama durante os episódios. Em algumas ocasiões faz uso de medicamentos mais de 2 vezes ao dia. Nos últimos meses, apresenta em média 8 crises ao mês. Então veja como está gerando um impacto na paciente. Ela tem mais do que 3, 4 crises por mês, tá bom? É portadora de asma e tem exame físico e neurológicos normais. Quais das medicações a seguir deve ser utilizada na paciente acima para diminuir a ocorrência de crises de cefaleia? Então vamos de baixo para cima. Letra D, dipirona, analgésico simples, é utilizado para as crises, mas ele quer que tenha a diminuição da ocorrência da crise. Ele não quer que você trate a crise em si. Então não é uma opção para tratamento profilático. Propranolol, um beta-bloqueador, normalmente é a nossa primeira opção, mas perceba que a nossa paciente ela tem um histórico de ser asmática. Ela é portadora de asma, certo? Se ela é portadora de asma, a gente vai evitar o uso do beta-bloqueador, porque esse bloqueio beta a nível de brônquios vai gerar uma broncoconstricção, uma hiperreatividade brônquica e uma piora da crise asmática da nossa paciente, certo? Letra B, o naratriptano é um tipo de triptano, uma excelente medicação para tratamento abortivo na crise no quadro agudo da enxaqueca e não como tratamento profilático, certo? Então, a gente corta aqui, ficamos com o topiramato, que a princípio a única contraindicação que eu quero que vocês lembrem, né, é para aqueles pacientes que tenham histórico de nefrolitese. E também seria bom se a paciente tivesse algum componente de obesidade, tá bom? Que seria de forma adjuvante. Então, melhor opção, nosso gabarito, letra A, topiramato. Agora, tentem pausar e responder essa questão também, para a gente tentar desenvolver um pouco mais esse assunto. Então, SURSE, 2019, acesso direto. Uma paciente feminina de 38 anos procura atendimento médico no centro de saúde com queixas de cefaleia quase todos os dias. Então veja que é uma cefaleia que está impactando a nossa paciente do ponto de vista funcional. Desde os 20 anos ela tem episódios de cefaleia holocraniana. Então começou também com holocraniana. Ele não está dando ouro para vocês, pessoal. Perceba isso. Mas ele diz o quê? Que é pulsátil, tem fotofonofobia, impede de fazer atividades rotineiras. Então isso não é tensional, isso também é migrânia, mas veja como ele está danadinho esse examinador, viu? Porque ele está começando dizendo que é holocraniana. A pessoa lembra logo de tensional, mas o resto de todas as outras características lembram o quê? Lembram migrânia, tá bom? Inicialmente as dores melhoravam com analgésicos e aconteciam raramente, porém nos últimos anos observou que as crises estão mais duradouras, 2 a 3 vezes por semana, sem vômitos nos episódios, assim como sintomas premonitórios ou desencadeantes. Perceba que é a migrânia comum. O comum é que não tenha aura. Somente a menor parte dos casos tem aura, tá bom? Beleza. Relata episódios prévios de cálculo renal. Opa! Cálculo renal, ó, a gente já quer nem saber o que tem depois. Já corta o topiramato. Nada de topiramato. E também tem asma. Opa, corta o propranolol. Tá vendo como é danadinho esse examinador? Ele quer saber se você sabe as contraindicações. Faz uso de anticoncepcional oral, pressão arterial 14/8, pulso de 80, exame físico e neurológico sem alterações. Qual é a melhor opção terapêutica acima? Ele nem diz se é para crise, né? Se é para o tratamento agudo, mas perceba que é uma paciente que tem indicação de profilaxia, de prevenção. Então aqui a gente tem que pensar, vou fazer o quê? Carbonato de lítio? Carbonato de lítio não tem essa validação, esse uso para profilaxia de enxaqueca. Ele é usado como estabilizador de humor para tratamento de depressão bipolar e pode ser usado como uma droga para potencializar a ação de outros antidepressivos numa depressão, por exemplo, psicótica mais grave, tá? Então, nada de carbonato de lítio.
a gente fica com a candesartana, que é um tipo de BRA, um bloqueador dos receptores da aldosterona 2, certo? E aí a gente vai ficar com o candesartana como tratamento de prevenção profilaxia. E aí letra C é o nosso gabarito da questão. Vamos para a próxima. Dá uma pausa aí e tenta responder a questão de R3 de clínica médica, minha Nossa Senhora. Então, SUSE 2019, R3 de clínica, mulher de 27 anos, chega à emergência com cefaleia intensa, ó, cefaleia forte, pessoal. Temporal à esquerda, iniciada de forma gradual a 4 horas. A dor é pulsátil, paciente apresenta-se nauseada, vomitando, com fotofobia extrema, parece enxaqueca. Tem um borramento visual inespecífico antes do início da dor. Opa, isso aí é a aura. Durante cerca de meia hora. O paciente tem história de cefaleia semelhante, 3 vezes por mês, que associa-se com hipertensão, com entradas frequentes no pronto-socorro. Ou seja, não é a hipertensão que está levando a cefaleia, é a cefaleia que está aumentando os níveis tensionais. No momento, apresenta pressão arterial de 17/90, sem rigidez de nuca, exame neurológico inalterado, ou seja, não tem sinais de alarme, não tem SNOOP, tá bom? TC de crânio normal. Qual a conduta mais apropriada nesse caso? Então vamos lá, vamos de baixo para cima. Prescrever dipirona parenteral, sumatriptano nasal ou subcutâneo, além de antieméticos. Após o controle da crise, iniciar a medicação profilática. Perfeito. Eu estou tratando aqui... Eu quis começar de baixo para cima, achando que a resposta estava em cima, a resposta está aí embaixo, pessoal. Vamos lá. Então, perfeito, é isso mesmo. Então, na verdade, você vai tratar, abortar essa crise. A nossa paciente está vomitando, então a gente não vai prescrever nada oral sublingual, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, vai ser dipirona parenteral, sumatriptano nasal, por exemplo, ou subcutâneo, além de antieméticos, plasio, metoclopramida, beleza? Quando controlar a crise, aí a gente, de fato, vai focar na prevenção. A paciente que tem mais de 3 ou mais crises no mês, beleza? Então, ela tem indicação de prevenção. É uma dor incapacitante, dor 9 de 10, tá bom? Então, olha as outras alternativas. Captopril, não, pessoal, para controle da PA, não. Isso é uma pseudocrise hipertensiva, tá bom? Então, não é... o controle objetivo primário não é para pressão elevada. É você trata a dor de cabeça, a pressão consequentemente vai melhorar, tá bom? Isso é algo que os leigos, eles chegam muito, né, com essa dúvida lá num pronto atendimento, por exemplo, meu Deus, minha pressão tá alta, isso está me dando dor de cabeça. Não, foi a sua dor de cabeça, a dor gerou uma resposta adrenérgica, liberação de neurotransmissores, adrenalina na corrente sanguínea. Isso fez vasoconstricção nas arteríolas e aumentou sua pressão arterial. Não é a dor de cabeça como causa da pressão elevada, não. Ela é consequência, ou seja, a pressão aumentou porque o paciente está com dor de cabeça. Deu para entender? Que isso fique claro. Beleza. E aí diz que, letra B, prescrever tramal, codeína, opioide é péssimo para quem tem enxaqueca, pessoal. De forma normal é péssimo, tá? E outra coisa, tramal e codeína é para cefaleia, quando você vai prescrever de intensidade leve a moderada. Intensidade forte, o ideal não é usar tramadol, tá bom? É usar medicações mais potentes, se for necessário utilizar, como morfina, tá bom? Então, errado aqui. E letra A, prescrever amitriptilina oral com ajuste gradual de dose pelo risco de abuso. Não, você não vai botar a amitriptilina na vigência da crise. Você vai primeiro controlar a crise, evitar triptanos e dipirona de jeito nenhum, pessoal. Então, gabarito, letra D de dado. Dá uma pausa aí e tenta responder. Então, SUSE 2017, acesso direto. Mulher de 22 anos comparece à unidade básica de saúde com queixa de piora da dor de cabeça. Opa! Então, a dor de cabeça, ela tinha, só que piorou, mudou o padrão. Opa, só com essa informação, você já pensa na possibilidade de uma cefaleia secundária. Beleza. Durante a consulta com o médico, relata história de cefaleia há 3 anos. A cefaleia costumava ser de fraca intensidade, bilateral, 2 vezes na semana, duração de aproximadamente 1 hora e sem outros sintomas. Parecia ser uma cefaleia tensional. Cedia com uso de paracetamol, 500 mg. Só que há 4 meses, ou seja, há mais de 3 meses, a dor passou a ser de moderada intensidade, aumentou a frequência para 5 vezes por semana,
sem melhora com o uso de paracetamol 500 mg, sem necessário dobrar a dose do medicamento após 6 horas. E aí as demais características da dor estão mantidas e o exame físico está normal. Então a conduta adequada é, provavelmente, se o paciente está tendo 2 vezes por semana, certo? Ele, no mês aí, né, ele está usando com a maior frequência o uso de analgésicos, tá bom? Então a gente deve pensar na possibilidade dele estar evoluindo para uma cefaleia por uso excessivo de medicações. Então a gente não vai aumentar a dose do paracetamol para 750, tá bom? A gente não vai substituir por dipirona, que também é um analgésico simples. Não vamos simplesmente associar cafeína. A gente vai suspender o paracetamol e considerar uma terapia ponte para o nosso paciente. Ele poderia ser mais específico, Eric? Poderia. Poderia dizer que usa mais do que 15 dias por mês para analgésico simples, ou mais do que 10 dias por mês para um triptano. Poderia? Poderia. Caberia talvez recurso? Sim, se você se sentisse incomodado. Mas perceba que as outras alternativas, será que vai dar certo insistir numa estratégia de tratamento que todas as outras letras, a B, C e D, meio que estão na mesma linha de analgesia simples, para uma cefaleia que mudou o padrão de apresentação, não ia dar certo, concorda? Então não brigue com a questão nesse caso. Ah, me incomodei e tal com a questão, beleza. Fala pra gente quando sair da prova, a gente vai entrar com recurso, vai defender vocês com unhas e dentes. Mas para agora, pessoal, tem que ser proveiro aí também, tá bom? Então letra A é o gabarito da questão. E aí a gente consideraria uma terapia ponte, tá? Uma prednisona por 5 dias, ou um anti-inflamatório por 7 dias, tá? Até você considerar uma nova profilaxia para o paciente. Beleza. SULCE 2017, R3 de clínica médica. Mulher de 30 anos procura avaliação médica por conta de cefaleia com início a 7 anos. A paciente refere múltiplos episódios mensais de cefaleia bifrontal em aperto com duração de 1 hora cada. Não há piora com exercício, náuseas, vômitos ou fotofobia. Então parece aí o que, pessoal? Uma cefaleia tensional. A frequência vem aumentando recentemente e a ressonância é normal, ou seja, ainda fez uma imagem. Por quê? Porque mudou a apresentação, ficou com a frequência, aumentando a frequência, né? Mudou o seu histórico. Aí não, vamos fazer uma imagem, né, para descartar uma cefaleia secundária, fez, descartou. Qual a opção terapêutica para profilaxia de uma cefaleia tensional? Então, uma boa opção é o uso de antidepressivos, como os tricíclicos, tá? Então, letra C é o nosso gabarito da questão. Flunarizina é um antivertiginoso, pessoal. Não é utilizado como profilaxia, tá bom? Ele, inclusive, tem um risco importante, sobretudo em idosos, porque pode induzir a um parkinsonismo farmacológico, tá bom? Um tremor que é mais bilateral, simétrico, tá certo? Diferentemente da doença de Parkinson, né, que vai ter o acometimento da substância nigroestriatal e vai dar um tremor do tipo mais assimétrico, unilateral, beleza? Paracetamol é um analgésico simples, não é usado como medicação para profilaxia, prevenção de sintomas de uma cefaleia tensional, por exemplo. Pode ser utilizado na crise, mas não como terapêutica para profilaxia. E a toxina botulínica, ela até pode ser considerada em alguns casos de cefaleias refratárias, de pacientes com, por exemplo, espasmos hemifaciais clônicos, né? Outras condições, certo? Porém, não é a tratamento no momento, né, atual de primeira linha, certo? É um tratamento na refratariedade, tá certo? Então, não fica como o nosso gabarito da questão. Nosso gabarito é a letra C, amitriptilina. Vamos lá para mais uma questão. Última questão, SULCE 2015, R3 de clínica médica. Pause e tenta responder. Paciente de 25 anos, sexo feminino, procura atendimento ambulatorial por queixa de dor de cabeça. Refere que o quadro começou 8 anos antes e que ocorre em crises de unilateral, pulsátil, 12 a 48 horas. Parece enxaqueca. Durante as crises apresenta náuseas, mas nega foto e fonofobia. No início a frequência era mensal, principalmente no período menstrual. Mas nos últimos 3 anos apresenta uma crise por semana. Refere uso somente de dipirona, 1 grama por semana, nega outras patologias no exame físico normal. E qual dos itens abaixo apresenta uma conduta correta para o nosso caso? Perceba que é uma paciente que ela é jovem, ela tem uma cefaleia que lembra enxaqueca e ela não tem outros sinais de alarme, outras patologias.
tá? Então é uma paciente que tem agora indicação, já que essa enxaqueca agora está se apresentando de forma mais regular, uma vez por semana, de tratamento profilático, porque 3 ou mais crises por mês indica tratamento profilático. Então a gente não deve pedir uma tomografia de crânio. Se ela tivesse uma apresentação diferente, se é uma paciente que apresentasse sintomas neurológicos focais, fosse idosa, né, mas ela tem 25 anos, tá? Uma paciente que tivesse um tipo de cefaleia posicional, que lembrasse hipertensão intracraniana ou hipotensão licórica, tá bom? Então não é esse caso, tá, pessoal? Nem ressonância. Ressonância seria um passo depois da tomo, tá bom? A tomo primeiro, descarta sangramento, descarta um efeito de massa mais importante, tá? Aumentar a frequência da dipirona, a gente só iria acabar gerando uma cefaleia por abuso de analgésico, tá bom? Então, a cefaleia por abuso excessivo de medicações. Então, o ideal seria a letra B, iniciar o tratamento profilático, tá? A gente teria inúmeras opções aí, desde beta-bloqueador, tricíclico, topiramato, IECA, BRA, inibidores da CGRP, verapamil, tá bom? Então, inúmeras opções profiláticas para enxaqueca. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Mais um Aprendendo com Questões exclusivo para aluno Eu Médico Residente. Forte abraço!